Um garçom sentiu algo estranho na menina no restaurante, depois. No pequeno restaurante na esquina da rua 15 de novembro, o som do sino da porta tocou. Um homem de cerca de 50 anos entrou. Segurando sua mão estava uma menina de cerca de 7 anos, com cabelos castanhos levemente cacheados caindo até os ombros, vestindo um vestido branco com estampas de borboletas roxas. Lúcia virou-se, e seu olhar encontrou os olhos grandes da menina. Havia algo estranho. A menina não sorria, não piscava, e aquele olhar era silencioso, imóvel como uma pedra. Ela não segurava a mão do pai como outras crianças, mas parecia estar sendo arrastada. Boa tarde, senhores. Lúcia se aproximou, com um sorriso simpático. O que vão querer? O homem não respondeu de imediato. Ele olhou ao redor do restaurante como se estivesse avaliando quem estava onde, e só então se virou para Lúcia. Sua voz era grave, curta. Um café preto para mim. Para ela, e qualquer coisa serve. Lúcia hesitou um pouco ao ouvir a palavra ou ela dita daquela forma, mas ainda assim assentiu. Então vou trazer um chocolate quente e alguns biscoitos para a menina, tudo bem? A menina não reagiu, continuou parada. O homem não pediu a opinião dela, apenas fez um gesto com a mão, como quiser. Lúcia anotou rapidamente o pedido em seu bloco e foi até a cozinha. Antes de entrar, olhou para trás e viu o homem recostado na cadeira, com os olhos fixos na porta de entrada. Já a menina estava encolhida, com as mãos apoiadas no colo e os olhos baixos. Na cozinha, Lúcia murmurou para o colega. Estevão, achei o homem que acabou de entrar e muito estranho. Estevão, o auxiliar de cozinha na casa dos 30, estava cortando o pudim e levantou os olhos. Por quê? O que ele fez? Nada específico, e mais o jeito como ele olhou em volta, e o modo como trata a menina, difícil de descrever. Estevão deu de ombros. Talvez ele só seja ranzinza. Não pensa muito nisso, não. Lúcia ainda se sentia inquieta, mas não disse mais nada. Ela preparou o café preto, o chocolate quente e um prato de biscoitos, colocou tudo na bandeja e foi servir. Ao colocar o chocolate quente diante da menina, ela continuou imóvel. O homem olhou de lado e falou com voz áspera. Pega e bebe logo, para de palhaçada. Cláudia. Lúcia tinha lido o nome bordado discretamente na barra do vestido da menina, que então moveu a mão, pegou a xícara com as duas mãozinhas, mas não bebeu. Os biscoitos são deliciosos, experimenta, Lúcia disse suavemente, tentando sorrir. A menina lançou um olhar rápido a ela, mas desviou o olhar em menos de um segundo. E então voltou a encarar a mesa. Lúcia se afastou, mas algo dentro dela estava em alerta. Seu instinto dizia que precisava ficar atenta. Ela voltou ao balcão, encheu um copo d'água e fingiu limpar copos, mas seus olhos estavam fixos na mesa 6. O homem continuava olhando para o relógio, para a rua, e depois novamente para dentro do restaurante. Uma vez, quando a menina se mexeu um pouco como se fosse olhar para a mesa ao lado, ele murmurou com firmeza. Fica quieta. Lúcia ouviu com clareza. A voz dele era contida, mas cortante. Sem nenhum afeto, sem um pingo de paciência. Ela começou a sentir raiva. Uma menininha daquele jeito e não merecia ser tratada assim. Lúcia, o suco está pronto, chamou o senhor Raimundo. Já sim. Ela respondeu apressadamente, voltando à tarefa, mas a imagem de Cláudia silenciosa, com aquele olhar de súplica, e as mãos apertadas no vestido, não saía de sua mente. Lúcia tomou uma decisão, iria observar de perto. Tinha algo errado acontecendo ali, e ela não podia ignorar. Ela tentou manter a calma, mas sentia um peso no peito cada vez que olhava para a mesa 6. Cláudia continuava imóvel, costas eretas, olhar vazio, e o chocolate já estava apenas morno, ainda intocado. Os biscoitos também permaneciam ali. Essa menina não está bem, Lúcia murmurou, e de repente parou quando percebeu que o homem estava olhando diretamente para ela. O olhar dele não era apenas de irritação comum, era como se estivesse avaliando-a. Lúcia sentiu-se despida por aquele olhar. Virou-se rapidamente, mas não conseguiu evitar o arrepio. Estevão se aproximou,
com uma bandeja para recolher copos. O que foi? Você parece que viu um fantasma. Lúcia falou baixo, ainda olhando para a mesa, e não sei, e ele está me encarando. Aquele olhar, e não é normal. Estevão olhou rapidamente e deu de ombros, e melhor ter cuidado mesmo. Realmente é estranho. O homem se inclinou e disse algo para Cláudia, em voz baixa. Lúcia não conseguiu ouvir, mas viu a menina se sobressaltar e balançar a cabeça afirmativamente várias vezes. As mãozinhas da menina se contraíram sob a mesa, tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Lúcia pegou um pano e foi até a mesa, fingindo que estava verificando. O chocolate está do seu gosto? Posso fazer outro, se quiser, disse, forçando um sorriso. Não precisa, respondeu o homem friamente, virando o rosto. Lúcia assentiu, mas seus olhos pousaram em Cláudia. Quer mais biscoitos? Eles são bem doces, perguntou diretamente a menina. Cláudia levantou os olhos para Lúcia. Desta vez, por um instante mais longo. Naquele momento breve, o olhar da menina parecia sussurrar algo que Lúcia não conseguia decifrar. Havia algo preso ali dentro. Medo? Um pedido de ajuda? Raiva? E então ela baixou a cabeça. A menina não está com fome, o homem interrompeu, ríspido. Lúcia conteve a vontade de retrucar. Não queria provocar uma briga naquele momento. E está certo. Ela se afastou, mas antes de virar, viu o homem lançar a Cláudia um olhar afiado como uma lâmina. Um segundo depois, a mão dele pousou na coxa da menina e apertou levemente. Cláudia encolheu-se um pouco. Lúcia não podia acreditar no que via. Inspirou fundo e voltou para o balcão. Lá, Raimundo conversava com uma cliente habitual, Dona Marina, uma mulher de mais de 50 anos, cabelo curto tingido de castanho avermelhado, morava perto do restaurante e almoçava ali com frequência. Lúcia, chamou a senhora, traz mais uma porção da sopa de galinha, com um pouquinho mais de pimenta, meu bem. Claro, já vai sair, Lúcia respondeu, com as mãos ligeiramente trêmulas. Olhou em volta. Poucos clientes. Ninguém parecia reparar em Cláudia. Ninguém. Depois de servir a sopa à senhora Marina, Lúcia voltou ao balcão, tentando pensar em uma forma de agir. Preciso fazer alguma coisa, e pensou. Mas com que autoridade? Era só uma garçonete. Se acusasse injustamente, estaria em apuros. Mas e se fosse verdade, e ela se calasse? Lúcia, sussurrou Estevão, o seu Raimundo vai sair mais cedo hoje, você cuida das mesas até às 8, tá? Lúcia assentiu, ainda com a mente presa na mesa 6. Ao olhar novamente, viu Cláudia levantar ligeiramente a xícara de chocolate, mas o homem imediatamente colocou a mão sobre a dela e sussurrou algo. Cláudia largou a xícara sem dizer uma palavra. Lúcia ficou paralisada. Por que ele não deixava a menina tomar o chocolate? Ela foi até a mesa de novo, desta vez levando uma jarra de água. Posso encher seu copo? Perguntou suavemente. O homem não respondeu. Lúcia serviu a água e fingiu pegar um guardanapo caído no chão. Ao se abaixar, viu por acaso, os dois pulsos de Cláudia tinham marcas vermelhas, como se tivessem sido apertados ou arranhados com força. Ela prendeu a respiração, se levantou, mas manteve a compostura. Sua sobrinha é linda. Qual o nome dela? Lúcia perguntou, como se fosse uma conversa casual. O homem deu um sorriso seco, Cláudia. Mas ela não gosta de conversar. Quantos anos ela tem? 6. Quer dizer, 7. Corrigiu rapidamente, e mudou de assunto. Por que tantas perguntas? Lúcia sorriu, vá. É que eu gosto muito de criança. E ela é muito fofa. O homem assentiu com a cabeça, mas seu olhar estava visivelmente mais atento. Estava claro que ele não se sentia confortável com o interesse dela. Lúcia se virou, mas dessa vez com o coração cheio de determinação. Ela começou a memorizar cada detalhe. Cada sinal, por menor que fosse. E, acima de tudo, sabia que precisava continuar observando Cláudia, minuto a minuto, segundo a segundo.
Porque havia algo terrível acontecendo, e ela não podia ser mais uma a virar o rosto. Perto das 7 da noite, o restaurante começou a esvaziar. Alguns clientes sozinhos se levantaram para ir embora. Dona Marina já havia pagado e se despediu de Lúcia com o habitual aperto de mão. Estevão acabará de ir para os fundos para fechar a cozinha, deixando Lúcia sozinha cuidando do balcão e das últimas mesas. A mesa 6 continuava exatamente igual. O homem permanecia ereto, os olhos ainda rondando o ambiente como quem vigia, enquanto Cláudia seguia sentada como uma estátua de madeira. O chocolate já havia esfriado há muito tempo. A menina não havia dado sequer uma mordida nos biscoitos. Lúcia se aproximou em silêncio, dessa vez levando uma bandeja para recolher as xícaras. Quando ela se abaixou para limpar, Cláudia se moveu levemente. A manga do vestido subiu um pouco, revelando uma mancha roxa no pulso. Lúcia congelou. Ela não conseguiu se conter. Ai, você caiu, querida? Perguntou com a voz suave como uma brisa. Cláudia puxou a manga depressa, mas tarde demais. O homem viu. Seu olhar escureceu, a mão apertou o braço da cadeira, e ele resmungou. Isso não é da sua conta. Lúcia não respondeu. Forçou um sorriso falso, pegou as xícaras e se afastou. Na cabeça dela, as perguntas giravam como redemoinhos. Como saber com certeza o que está acontecendo? Como tirar aquela criança das mãos daquele homem? Foi então que algo inesperado aconteceu. O homem se levantou, ajeitou o casaco e disse: vou ao banheiro. Cuide dela. Lúcia assentiu. No momento em que ele desapareceu no fundo do restaurante, Cláudia ergueu a cabeça de repente. Em seus olhos havia uma explosão de medo, como alguém pressionado até o limite. Ela remexeu no bolso do vestido, tirou rapidamente um pedaço de papel e o enfiou na mão de Lúcia. Surpresa, Lúcia escondeu o bilhete no bolso do avental, olhando discretamente ao redor. Ninguém tinha visto. Cláudia voltou a abaixar a cabeça, as mãos apertadas uma contra a outra como antes, o olhar sem ousar subir novamente. Lúcia correu para trás do balcão, com o coração disparado. Abriu o papelzinho, uma linha trêmula, a tinta desbotada como se tivesse sido escrita às pressas. Minha mãe é Natália. Ligue para ela. Número, mais 5541987654321. Lúcia ficou paralisada. Aquele pedaço de papel minúsculo pesava como uma pedra. Suas mãos tremiam enquanto ela o guardava novamente no bolso. O homem voltou. Seu rosto estava impassível, como se tudo estivesse sob controle. Sentou-se, cruzou as pernas, lançou um olhar para Cláudia e murmurou: Vamos embora. Cláudia continuou imóvel. Lúcia se adiantou: O senhor gostaria de pagar agora? Ainda não, ele respondeu. Estamos esperando o carro. Lúcia assentiu e se afastou. Mas ao entrar na cozinha, encostou-se na parede e respirou fundo. Com a mão trêmula, pegou o celular do bolso. Ligou. Um toque. 2. E então uma voz feminina atendeu: Alô? Lúcia engoliu em seco e sussurrou: Com licença, e é a senhora Natália? Do outro lado, silêncio. E então a voz trêmula: Quem está falando? Quem é? Sou garçonete do restaurante O Jardim, em Curitiba. Tem uma menininha aqui chamada Cláudia. Ela me deu um papel com seu nome e número. Do outro lado da linha, o choro explodiu. Soluçado. Alguns segundos depois, Natália arfou. Minha filha? Minha filha está aí? É verdade? Ela está bem? Lúcia mal conseguiu responder. Ela não parece ferida gravemente, mas está muito assustada. O homem que está com ela disse ser o pai. Mais silêncio. E então Natália gritou: Ele sequestrou minha filha. A justiça proibiu o contato. Eu já denunciei. A polícia está procurando. Por favor, não deixe ele sair. Por favor. Lúcia ficou sem ar. Tudo escureceu por um momento. Não se preocupe, disse rapidamente.
Vou tentar mantê-los aqui. Chame a polícia agora. Qual o endereço? Me diga o endereço. Natália estava desesperada. O jardim, esquina da rua 15 de novembro com a avenida 7 de setembro. Meu nome é Lúcia. Obrigada. Eu estou indo. Pelo amor de Deus, não deixe ele levar minha filha. Lúcia desligou e caiu sentada. As mãos suadas. O ar parecia rarefeito. Estevão entrou. Lúcia, o que aconteceu? Você está branca. Ela levantou os olhos, respondeu com a voz baixa: Cláudia foi levada. Aquele homem é o pai biológico, mas está proibido de chegar perto dela. Eu liguei para a mãe dela. A polícia deve estar vindo. Os olhos de Estevão se arregalaram. Meu Deus! Você tem certeza? Lúcia assentiu. Tenho. Ele se calou por um momento, e então disse: Então, e temos que segurá-los aqui. Se precisar de ajuda, me diga. Lúcia se levantou. Olhou o relógio, 19h35. Ela sabia que os próximos minutos seriam uma corrida contra o tempo. Não podia deixar Cláudia cair novamente nas mãos daquele homem. Lúcia lavou o rosto rapidamente no banheiro dos funcionários para se recompor. O espelho refletia o rosto de uma jovem com olhos assustados, mas firmes. Enxugou as mãos, respirou fundo e saiu. Na mesa 6, o homem já estava de pé, vestindo o casaco, segurando a mão de Cláudia. Estamos indo, ele disse de forma decidida ao vê-la se aproximar. Sim, e claro, mas, e Lúcia pensou rápido, e se colocou discretamente na frente da porta. Senhor, será que poderia preencher uma ficha de avaliação do restaurante? Leva só 2 minutinhos, e o senhor pode ganhar um cupom de desconto. O homem estreitou os olhos. Não me interesso por essas coisas. Sim, claro, mas é que nosso sistema pede para registrar dados de clientes acompanhados de crianças, especialmente depois da última onda de gripe. Só o nome e telefone, senhor, mentiu Lúcia com naturalidade, a voz doce como vento calmo. Cláudia olhou discretamente para Lúcia, e logo baixou os olhos novamente. O homem hesitou. Olhou ao redor, viu que o restaurante estava quase vazio. Parecia ponderar. Lúcia sentia o tempo escorrer como areia entre os dedos. Precisava ganhar cada segundo possível. Foi então que Estevão saiu da cozinha, segurando uma vassoura. Lúcia, a polícia está patrulhando aqui por perto, ele disse em voz alta de propósito. Eles até perguntaram como estavam as coisas no restaurante. O olhar do homem mudou de repente. Ele apertou a mão de Cláudia com mais força. Não vamos ficar mais aqui, disse friamente. Saia da frente. Lúcia mordeu o lábio. Desculpe, mas, e eu preciso confirmar a comanda. O homem perdeu a paciência. Você é louca? Eu já paguei. Cláudia virou-se para olhar Lúcia. Um olhar sem palavras, mas que gritava. Seus olhos se arregalaram, brilhando com um pedido de socorro desesperado. Lúcia cerrou os dentes, depois gritou. Estevão! Chama a polícia! O homem reagiu imediatamente. Puxou Cláudia e tentou passar por Lúcia. Estevão correu, bloqueando a porta. Ninguém vai a lugar nenhum, disse com firmeza. A polícia está a caminho. O homem arregalou os olhos. Eu sou o pai dela. Vocês não têm esse direito. Lúcia recuou na direção de Cláudia, puxando-a suavemente para trás de si. O pai biológico está proibido de ter contato por ordem judicial, disse. Eu sei de tudo. A polícia vai chegar a qualquer momento. O ambiente ficou tenso. O homem respirava com dificuldade, os olhos vasculhando o lugar em busca de uma saída. Sua mão tremia, mas ele ainda tentava manter a calma. Eu só trouxe minha filha para comer. Ela veio comigo por vontade própria. Cláudia balançou levemente a cabeça. Mas não disse nada. Lúcia se inclinou e perguntou suavemente: Cláudia, você pode me contar? Foi com ele porque quis.
Cláudia olhou para ela. Pela primeira vez, seus lábios se moveram. E não quero ir. Tenho medo. O homem gritou, ela está mentindo. Estevão retrucou, não grite com uma criança. Lúcia aproximou-se de Cláudia, segurando sua mão. Vai ficar tudo bem, querida. A polícia está chegando. Agora você está segura. Nesse momento, o sino da porta tocou. 2 policiais entraram. Um homem alto e uma mulher mais baixa, com um olhar penetrante. No ombro deles, o distintivo da polícia local. O que está acontecendo aqui? Perguntou a policial, olhando de Lúcia para o homem. Lúcia respondeu rapidamente, senhores, esta menina se chama Cláudia. Ela me deu um bilhete com o nome da mãe e um número de telefone. A mãe disse que o pai biológico a levou sem permissão, mesmo com uma ordem judicial de afastamento. O homem deu um passo à frente, tentando manter a calma, eu sou o pai dela. A menina veio comigo porque quis. Essas pessoas estão inventando. O policial se aproximou. Documento de identidade, por favor. Está na carteira, ele respondeu, tirando e entregando. A policial agachou-se diante de Cláudia. Sua voz era suave como a de uma mãe. Seu nome é Cláudia, não é? Pode me contar o que está acontecendo? Cláudia olhou para Lúcia, depois para a policial. Hesitou, e então disse, com a voz baixa, como se temesse que suas palavras causassem algo terrível. Eu não quero voltar com o papai e tenho medo dele. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. A policial assentiu. Obrigada por dizer a verdade. O policial, agora com o celular em mãos, confirmou. Existe uma ordem de restrição. Foi emitida pelo Tribunal de Curitiba há 3 semanas. O senhor está proibido de se aproximar da criança, muito menos levá-la. O homem arregalou os olhos, e não. Eu só queria ver minha filha. Eu não fiz nada com ela. O senhor violou a lei, disse o policial com firmeza. Teremos que levá-lo para a delegacia. Cláudia começou a tremer. Lúcia apertou sua mão ainda mais. O homem tentou resistir, mas já estava algemado. Ele gritava, vocês não entendem nada. Eu sou o pai dela. Eu tenho direitos. A voz foi se apagando conforme ele era conduzido para fora. A policial se virou para Lúcia. Obrigada. Você fez a coisa certa. Lúcia assentiu, a voz rouca, eu só fiz o que achei que devia. A policial sorriu, poucos têm coragem de agir como você. Cuide dela por um instante, sim. A mãe está a caminho. Lúcia se abaixou, olhando para Cláudia. Agora está tudo bem, querida. Você está segura. Cláudia assentiu levemente. Em seu olhar, algo tinha se dissolvido. Um peso, um pesadelo e um raio de esperança surgiam. Depois que o homem foi retirado do restaurante, o ambiente ainda parecia preso numa tensão difícil de romper. Lúcia ficou parada ao lado de Cláudia, como se seus sentidos ainda estivessem alerta demais para relaxar. Ela olhou para a menina sentada na cadeira, com as mãos apertadas sobre o colo. A policial voltou-se gentilmente. Você está bem? Cláudia assentiu devagar, mas seus lábios estavam firmemente cerrados. Lúcia sentou-se de frente, tentando sorrir para aliviar o clima. Quer um pouco de água? Cláudia olhou para o chocolate já frio, depois sussurrou, quero água. Lúcia rapidamente trouxe um copo de água fresca. A menina tomou alguns goles pequenos, depois segurou o copo com as 2 mãos, como se buscasse apoio emocional ali. A policial disse ao colega, vá para o carro. Eu fico com ela até a mãe chegar. O policial assentiu e saiu. No restaurante, restaram apenas 3, Lúcia, a policial e Cláudia. Lúcia perguntou, qual o seu nome, moça? A policial sorriu e estendeu a mão, sou Ana Menezes. Obrigada, moça, e se não fosse por você, eu não saberia o que fazer. Ana balançou a cabeça. Você fez tudo certo.
Pouca gente tem coragem de se meter nos problemas dos outros. Mas você salvou uma criança. Lúcia abaixou a cabeça, sentindo um nó na garganta. Cláudia então perguntou baixinho, ele, e vai ser levado para longe? Ana sentou-se ao lado dela, com a voz suave como canção de ninar, você não precisa se preocupar mais, tá bem? A polícia vai cuidar disso. E sua mãe está vindo. Tenho medo de que a mamãe fique brava porque eu fui com ele, e Cláudia murmurou. Lúcia interrompeu, claro que não. Sua mãe te ama muito. Tenho certeza de que tudo o que ela quer agora é te abraçar. Cláudia mordeu o lábio, os olhos marejados. Lúcia sentiu o coração apertar. Não conseguia imaginar o que aquela menina havia vivido nas últimas semanas. A porta do restaurante se abriu. Uma mulher de casaco bege, cabelos soltos e bagunçados, olhos vermelhos, entrou correndo. Cláudia. O grito foi como uma explosão no silêncio. Cláudia ergueu os olhos. Naquele instante, tanto Lúcia quanto Ana prenderam a respiração. A menina se levantou num pulo, as lágrimas escorrendo, e correu para os braços da mãe. Mamãe e mamãe. Natália a abraçou com força, como se temesse perdê-la de novo. As duas choraram copiosamente. Lúcia virou o rosto, uma lágrima escorregando em silêncio pela sua bochecha. Ana colocou a mão em seu ombro e apertou de leve. Algum tempo depois, quando a emoção se acalmou, Natália levantou os olhos e encarou Lúcia através das lágrimas. Você é a Lúcia, não é? Lúcia assentiu, com a voz embargada, sim. Natália aproximou-se e segurou sua mão, obrigada. Do fundo do meu coração. Se não fosse por você, e eu não sei o que teria acontecido com Cláudia. Lúcia balançou a cabeça, eu só fiz o que qualquer um deveria fazer. Não, disse Natália, com firmeza, nem todos fariam. Eu sei o quanto meu ex-marido é perigoso, sei como ele manipula, engana. Minha filha, e viveu com medo porque ninguém quis ouvir sua voz. Mas você ouviu. Ana completou, dizendo a Natália, vamos pedir uma revisão completa das violações cometidas por ele. Este sequestro pode gerar novas acusações. Natália assentiu com a cabeça, os olhos ainda fixos na filha. Cláudia agora já estava mais calma, mas continuava segurando firme a mão da mãe. Lúcia perguntou baixinho, quer comer alguma coisa? Tem um pudim de leite bem levinho. Cláudia olhou para a mãe e então assentiu levemente. Lúcia foi buscar uma porção de pudim, com cuidado colocou um pouco de calda de caramelo por cima. Ela pousou o prato diante da menina e sorriu. Esse doce é do chefe Estevão, o mesmo que protegeu você na porta. Cláudia sorriu de leve. Sim, e obrigada, tia Lúcia. O nome saindo da boca daquela menininha soava como algo sagrado. Lúcia estremeceu suavemente, mas era um arrepio de vida, de luz surgindo no meio da escuridão. Ana disse, vamos levar vocês duas até o centro para registrar o depoimento, e talvez solicitar apoio psicológico para a menina. Depois disso, vocês poderão ir para casa. Natália assentiu. Estou pronta. Lúcia as acompanhou até a porta. Antes de subir no carro da polícia, Cláudia se virou, correu até Lúcia e a abraçou apertado. Lúcia se agachou, enterrou o rosto no cabelo da menina e sussurrou, você vai ficar bem. Cláudia se afastou, os olhos brilhando. Então subiu no carro, ainda de mãos dadas com a mãe. Lúcia ficou ali por um bom tempo, olhando até o carro desaparecer na esquina. A noite já tinha caído, mas para ela, a luz acabava de acender, vinda do lugar mais profundo da alma humana. Lúcia voltou ao restaurante, ainda com o coração batendo forte. Tudo o que havia acontecido parecia um pesadelo, exceto pelo fato de que ela mesma tinha ajudado a encerrar aquilo a tempo. Mesmo assim, a angústia não passava, será que o homem seria punido como devia? Será que Cláudia estaria realmente segura para sempre? Estevão estava limpando o balcão. Ao ver Lúcia, perguntou em voz baixa. Tudo certo? Lúcia assentiu. Cláudia está com a mãe. Estevão sorriu. Você mandou muito bem.
Lúcia nem teve tempo de responder. A porta do restaurante se abriu novamente. Não era um cliente. Era o policial que estivera ali antes. Ele voltou com uma expressão mais séria do que antes. Lúcia, preciso que você vá até a delegacia para prestar um depoimento detalhado. Pode levar um tempo. Tudo bem, só preciso avisar o Sr. Raimundo, ela respondeu. Estevão disse, deixa que eu aviso. Vai, isso é mais importante. Lúcia agradeceu, tirou o avental, pegou o casaco e seguiu com o policial. Na Delegacia Central de Curitiba, Lúcia se sentou diante de uma grande mesa de madeira. O responsável pela investigação era o Tenente Moreira, um homem maduro, com olhar atento e voz firme. Senhorita Lúcia, ele começou, precisamos registrar tudo o que a senhora viu, ouviu e sentiu. Quanto mais detalhes, melhor. Tudo pode ser relevante. Lúcia assentiu e começou a relatar tudo desde o momento em que o homem e Cláudia entraram no restaurante, o olhar da menina, os hematomas, o bilhete e a ligação para Natália. Tenente Moreira anotava rapidamente. Quando chegou à parte em que Cláudia entregou o papel para Lúcia, ele levantou a cabeça. A senhora ainda tem esse bilhete? Lúcia tirou-o do bolso do casaco. O papel estava amassado, mas a escrita trêmula de Cláudia ainda era legível. O tenente entregou o papel a um agente ao lado, registrar como prova material. Ao fim do depoimento, Moreira disse, você agiu corretamente. No momento certo. Infelizmente, o homem negou tudo. Ele alega que encontrou a filha por acaso e que ela foi com ele por vontade própria. Lúcia franziu a testa. Ele está mentindo. Cláudia claramente tinha medo dele. Sabemos disso. Mas a lei exige provas, depoimentos consistentes. Felizmente temos o testemunho da menina e a gravação da sua ligação com Natália. Estamos reforçando o processo para indiciá-lo também por sequestro. Lúcia apertou as mãos. Espero que a justiça fique do lado de Cláudia. Moreira assentiu e depois suavizou o tom. Você sabia que nem toda criança tem a sorte de encontrar alguém como você? Alguém que enxerga o que está errado. Alguém que não vira as costas. Lúcia sorriu de leve, os olhos marejados. Só segui meu coração. 3 dias depois, numa tarde ensolarada, Lúcia estava limpando uma mesa quando ouviu o som familiar do sino da porta. Ela ergueu o olhar, Natália e Cláudia estavam na entrada. Cláudia usava um casaco rosa claro, o cabelo preso com cuidado, segurando um saquinho de papel azul. Lúcia correu, Cláudia. A menina sorriu radiante. Vim visitar a tia. Lúcia se ajoelhou e a abraçou forte. Natália estava ao lado, os olhos marejados. Queríamos agradecer mais uma vez, disse Natália. Cláudia abriu o saquinho e tirou uma pequena pintura em aquarela. No desenho havia 3 pessoas de mãos dadas num campo de flores, uma mulher de cabelos compridos, uma jovem de uniforme de garçonete e uma menina. Abaixo da imagem, uma letra trêmula e fofa dizia: Obrigada por me salvar, Lúcia. Lúcia ficou emocionada, abraçou o desenho contra o peito. Obrigada, querida, e obrigada por confiar em mim. Natália tocou o ombro de Lúcia. Estou levando ela para ver uma psicóloga. Mas antes, ela insistiu em vir te visitar. Cláudia assentiu. Por que você foi a primeira a acreditar em mim? Lúcia não disse mais nada. Apenas segurou a mão da menina com força, como quem segura uma pequena luz capaz de iluminar toda uma vida. Dentro dela, algo havia mudado. O trabalho de garçonete que antes parecia monótono agora era um lugar onde um simples gesto podia salvar uma vida. E aqueles olhos agradecidos seriam uma lembrança que jamais se apagaria. Nos dias que se seguiram ao ocorrido, Curitiba ficou mais fria que o normal. Mas no coração de Lúcia, havia algo quente que se espalhava toda vez que pensava em Cláudia, essa menina de olhos assustados que agora sabia sorrir e pintar quadros para ela. Naquela manhã, Lúcia estava limpando uma mesa quando o telefone no bolso vibrou. Um número desconhecido. Ela atendeu, e uma voz familiar falou. Lúcia? É a Natália.
Hoje vou à delegacia para finalizar a documentação oficial da guarda. Você poderia passar lá um momento? Lúcia assentiu imediatamente, mesmo que Natália não pudesse ver. Sim, eu vou. Quero ver ela. O local marcado era a delegacia do bairro Centro, numa salinha no segundo andar, com corredores longos e tapete cinza. Quando Lúcia chegou, viu Cláudia sentada num banco, abraçando um ursinho marrom já antigo. A menina se levantou de repente ao vê-la. Tia Lúcia. Lúcia sorriu, ajoelhou-se e abriu os braços. Cláudia correu para abraçá-la com força. O cheirinho suave de shampoo infantil no casaco grosso fez Lúcia fechar os olhos por um instante. Você está bem? Ela perguntou, alisando os cabelos da menina. Cláudia assentiu e riu baixinho. E minha psicóloga se chama Maria, é muito legal. Ela brinca de boneca comigo. Natália se aproximou com um maço de papéis nas mãos. O rosto estava cansado, mas os olhos transmitiam paz. Ela só quis começar a reunião com o advogado depois que a tia Lúcia chegasse. Lúcia se levantou. Fico feliz em ver vocês assim. De verdade. Eu e minha filha devemos muito mais do que um agradecimento, disse Natália, apertando sua mão com força. Hoje é a última reunião para encerrar o processo judicial. Meu ex-marido será processado por violar a ordem de restrição, sequestro e causar trauma psicológico infantil. Lúcia perguntou baixinho, e ele tentou se defender? No começo, sim. Mas a gravação da ligação, o depoimento da Cláudia e até o bilhete são provas irrefutáveis. Além disso, Natália abaixou a voz, segundo um investigador chamado Jorge, ele está sendo investigado por outro caso de abuso, com outro menino. Lúcia cerrou os punhos. Alguém como ele merece todas as consequências. A porta da sala de reuniões se abriu. Um homem jovem de terno cinza saiu, seu advogado Matheus Oliveira, nomeado pelo Estado para prestar assistência jurídica a Natália e Cláudia. Olá, você é a Lúcia? Ele sorriu, apertando a mão dela. Ouvi muito sobre você. Você é uma verdadeira heroína. Lúcia corou. Só fiz o que achava certo. Matheus assentiu. Foi por causa da sua ação no momento certo que tudo pôde ser resolvido rapidamente. E a boa notícia é, o tribunal vai oficializar a guarda total para Natália na próxima semana. Cláudia segurava a mão da mãe, os olhos brilhando. Eu nunca mais quero me separar da mamãe. Claro que não, meu amor, Natália sussurrou, inclinando-se para beijar a testa da filha. Um funcionário administrativo chamou o nome delas para entrarem na sala. Natália segurou a mão de Cláudia, mas a menina se virou e disse baixinho para Lúcia, você espera por mim, né? Só vou entrar um pouquinho. Vou esperar, Lúcia assentiu, sorrindo suavemente. Enquanto esperavam, Matheus sentou-se ao lado de Lúcia no banco do corredor. Sabe, ele disse, sou advogado há quase 10 anos, mas esse é um dos casos que mais me emocionaram. Lúcia olhou de lado. Por quê? Porque um pequeno gesto, de uma simples garçonete, mudou completamente o destino de uma criança. Isso me faz acreditar que, às vezes, a justiça não vem dos tribunais, mas do coração das pessoas corajosas. Lúcia olhou para a porta entreaberta. Lá dentro estava uma mãe que já havia perdido as esperanças, uma criança que já sentiu medo. E toda uma jornada que começou com um olhar fixo dela na mesa número 6. Quando Natália e Cláudia saíram, algo nelas havia mudado. Mais aliviadas. Mais seguras. Matheus se levantou e entregou um envelope a Natália. Aqui está o resumo do processo, uma cópia da decisão penal provisória. A sentença oficial será anunciada na próxima semana. Natália pegou o envelope e inclinou a cabeça. Obrigada. Lúcia perguntou, você precisa de mais alguma ajuda? Natália sorriu levemente. Só que você continue em contato com ela. Acho que ela gosta muito de você. Cláudia segurou a mão de Lúcia. Se um dia você tiver um filho, você vai ser a melhor mãe do mundo. Lúcia não soube o que responder. Apenas abraçou a menina com força e sussurrou.
E eu tenho certeza de que você vai crescer forte e corajosa, porque você é uma pequena guerreira. O sol da tarde atravessava o vidro do corredor, lançando um feixe de luz dourada na parede. Lúcia acreditava que, naquele momento, não havia mais escuridão capaz de ofuscar o coração pulsante de uma criança que acabará de escapar do inferno. Uma semana depois do encontro na delegacia, Lúcia trocava de uniforme na sala de descanso do restaurante quando o celular vibrou. A mensagem vinha de Natália. A sentença oficial será anunciada hoje à tarde. Sem pensar muito, Lúcia pediu ao Sr. Raimundo para sair mais cedo. O patrão idoso não disse muito, apenas colocou a mão sobre o ombro dela e disse: Vá, Lúcia. Às vezes, estar presente é o maior presente. O tribunal de Curitiba ficava no centro da cidade, um prédio antigo, mas imponente. Quando Lúcia chegou, viu Natália e Cláudia na entrada, ao lado do advogado Matheus Oliveira. Cláudia usava um vestido florido, segurando contra o peito o desenho que havia dado a Lúcia, como se fosse um amuleto da sorte. Lúcia. Natália sorriu ao vê-la. Cláudia correu para abraçá-la. Hoje minha mãe vai ganhar, né? Lúcia assentiu levemente. Não só vai ganhar, como será uma vitória da justiça. Elas entraram juntas na sala de audiência. Em um silêncio absoluto, todos ouviram atentamente a juíza Larissa Souza, uma mulher de meia-idade com olhar severo, mas compassivo, ler a sentença final. O réu Rafael Ferreira violou a ordem de restrição emitida pelo Tribunal de Curitiba no dia 3 do mês passado. Com as provas apresentadas pela autora Natália Pereira, pela testemunha Lúcia Santos, e pelo depoimento direto da menor Cláudia Ferreira, o tribunal sentencia 2 anos de prisão e proibição permanente de contato com a menor, além da transferência total da guarda para a senhora Natália Pereira. Um suspiro coletivo percorreu a sala de audiências. Natália abraçou Cláudia com lágrimas nos olhos. Matheus assentiu, aliviado. Lúcia olhou para o outro lado, onde Rafael, o homem que costumava tomar café com frieza na mesa número 6, estava cabisbaixo, com as mãos algemadas. Ele não gritava mais. Nenhum olhar ameaçador. Apenas o silêncio gélido de alguém que perdeu tudo. Enquanto ele era levado embora, Cláudia segurou forte a mão de Lúcia. Ela não tremia mais. Não abaixava a cabeça. Seu olhar acompanhava aquele homem, sem ódio, apenas com o sentimento de encerramento. Não tenho mais medo, disse baixinho. Lúcia apertou a mão dela. Você foi muito corajosa, Cláudia. Após o fim de tudo, saíram juntas do tribunal. Matheus caminhava ao lado de Lúcia e perguntou baixinho: Como você se sente ao ver ele sendo condenado? Lúcia ficou em silêncio por um momento antes de responder: Sinto que foi justo. Não estou feliz, nem vingada, apenas aliviada por Cláudia não estar mais presa em relacionamentos tóxicos. Matheus assentiu. Essa é a reação das pessoas boas. Os maus precisam ser detidos, mas mais importante ainda é proteger os frágeis antes que se quebrem. Lúcia ergueu o olhar. Obrigada por ter ajudado a Natália. Obrigado você por ter começado tudo, respondeu Matheus. Na saída do tribunal, encontraram por acaso a policial Ana Menezes, a mesma que havia consolado Cláudia na noite dramática no restaurante. Ana! Lúcia exclamou, feliz. Ana sorriu, olhando para Cláudia. Você já cresceu tanto. Ainda anda desenhando? Cláudia sorriu. Sim. Eu desenhei a tia Lúcia com roupa de super-heroína. Todos riram. Ana se abaixou e disse baixinho: lembre-se, ninguém mais pode te machucar. Você tem sua mãe, a tia Lúcia, e pessoas como eu também. Sim. Cláudia abraçou Ana com força. Ana se voltou para Natália. Estou feliz por você. Você e sua filha merecem um novo começo. Obrigada. Não deixarei ninguém machucar minha filha de novo. Vamos manter contato, disse Ana antes de se despedir, deixando-os sob o sol radiante da tarde. Depois disso, o restaurante O Jardim voltou à rotina habitual. As manhãs de sol entravam pelas janelas, o cheiro de pudim de leite pairava no ar.
Lúcia continuava servindo os clientes como sempre, limpando as mesas, organizando os guardanapos, cumprimentando com seu sorriso gentil de sempre. Mas hoje, havia uma leve expectativa em seu coração. Por volta das 4 da tarde, quando o movimento começava a diminuir, o som do sino de vento tilintou suavemente. Lúcia levantou os olhos, e seu coração se encheu num instante. Cláudia estava ali, segurando um desenho maior que o anterior, com as bochechas coradas pelo vento e os cabelos presos com uma fita azul clara. Atrás dela, Natália carregava uma sacola de doces, e ao lado estava o advogado Matheus Oliveira, com uma camisa simples. Tia Lúcia! Cláudia gritou, correndo até ela. Lúcia rapidamente enxugou as mãos e se abaixou para receber a menina nos braços. Surpresa! Natália sorriu. Viemos agradecer mais uma vez, antes de levar a Cláudia para umas semanas de descanso em Vitória. Uma mudança de ares. E também para te entregar isto. Cláudia levantou o desenho. Era uma pintura em aquarela, desta vez mais delicada e viva. Na imagem, 3 pessoas estavam de pé em um campo de flores roxas sem fim, uma garotinha, uma mulher de cabelos longos e cacheados, de Natália, e uma pessoa com uniforme de garçonete, sorrindo alegremente, de Lúcia. Lúcia abraçou o desenho, os olhos marejados. Você desenhou ainda mais bonito que da outra vez. Vou emoldurar e pendurar no balcão. Matheus observou a cena, sorrindo. Será que temos uma artista promissora aqui? A psicóloga Maria também acha isso, disse Natália. Estou pensando em matriculá-la em aulas de pintura quando voltarmos de Vitória. Cláudia se animou. Se eu ficar famosa, vou fazer uma história em quadrinhos chamada Lúcia, a Salvadora da Justiça. Lúcia riu e acariciou a cabeça da menina. Não preciso ser famosa, só quero que você seja feliz. Estevão apareceu da cozinha e, ao vê-los, acenou. Pudim de leite fresquinho. Visita especial tem que ser mimada. Seu Estevão. Cláudia riu alto. Foi o senhor que bloqueou a porta aquele dia, né? Estevão sorriu sem jeito. Não sou muito de bancar o herói, mas aquele dia, e foi talvez o único da minha vida. Todos se sentaram juntos perto da janela. Lúcia trouxe 4 porções de pudim de leite e uma jarra de suco de laranja fresco. O ambiente era caloroso como uma pequena festa de família. Natália então disse: estou pensando seriamente em me mudar de vez para Curitiba. Sempre morei em Londrina, mas depois de tudo isso, percebi que aqui é o lugar seguro de verdade para minha filha. Matheus comentou: se precisar de ajuda para achar trabalho, posso falar com amigos. Você é enfermeira, certo? Isso mesmo, Natália assentiu. Também quero voltar logo para o hospital, depois desses dias horríveis. Lúcia sorriu com carinho. Se for assim, a gente vai se ver com frequência então. Cláudia se animou. A tia Lúcia vai me levar ao parque, tomar sorvete e contar histórias de fadas. Talvez eu conte uma história sobre uma garotinha corajosa chamada Cláudia que salvou a si mesma, respondeu Lúcia, os olhos brilhando. Pouco depois, começaram a entrar mais clientes no restaurante. Lúcia precisou voltar ao trabalho. Mas antes que Cláudia fosse embora, a menina puxou a blusa de Lúcia e cochichou em seu ouvido. Você promete que vai guardar o desenho, tá? Lúcia assentiu. Eu juro. Onde quer que eu trabalhe, se tiver um desenho da Cláudia, ali haverá luz. A menina sorriu radiante e abraçou Lúcia mais uma vez. Elas se despediram na porta do restaurante, sob um céu límpido. Cláudia acenou até desaparecer na esquina da rua. Lúcia entrou de volta, ainda segurando firme o desenho. Caminhou até o balcão, pegou uma moldura antiga e cuidadosamente colocou o desenho dentro, pendurando-o na parede. Uma cliente de sempre, Dona Marina, a mesma que costumava pedir sopa de galinha com pimenta extra, sentada na mesa 3, olhou para cima e perguntou. Lúcia, quem fez esse desenho? Uma menina, filha de uma mãe maravilhosa, respondeu Lúcia com um sorriso. E o motivo pelo qual eu sei que devo continuar fazendo este trabalho todos os dias.
Dona Marina assentiu, levou a colher à boca e suspirou, e no fim das contas, as coisas mais importantes da vida sempre começam com a bondade, não é, minha filha? Lúcia não respondeu. Apenas olhou mais uma vez para o desenho. Um desenho pequeno. Uma grande lembrança. E um futuro que foi salvo apenas porque alguém decidiu não ficar em silêncio. Às vezes, apenas um pequeno gesto vindo da bondade e do cuidado no momento certo pode mudar completamente a vida de outra pessoa. A história de Lúcia e Cláudia nos lembra que o silêncio diante do erro é uma forma silenciosa de cumplicidade. Nem todos precisam ser heróis, mas qualquer um pode ser a luz na escuridão, se tiver coragem para falar. A justiça não vem apenas dos tribunais, mas também começa em um coração que sabe escutar e olhos que ousam ver a verdade. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.